Boa tarde a todos. O nosso grupo corresponsável pelo tema Manifestações da osteoporose no complexo maxilomandibular, sendo composto pelos integrantes Ademar, Aldri, Heitor, Hendrik, Isalara, Luísa Carlone, Maria Eduarda e Thalita de Souza Barbosa. A osteoporose é uma doença osteometabólica sistêmica, caracterizada pela redução da massa óssea e deteriorização da microarquitetura óssea, resultando em maior fragilidade e susceptibilidade a fraturas. As fraturas de osteoporose podem afetar qualquer área do esqueleto, exceto a face. Os locais mais acometidos são quadril, vértebras, o húmero proximal e o antebraço distal. Atualmente, a doença impacta aproximadamente 200 milhões de pessoas mundialmente, sendo considerado um problema significativo de saúde pública, devido ao alto índice de fraturas associadas. A mesma gera alto impacto no SUS, devido aos custos com internações, cirurgias e reabilitações de fraturas. Já na qualidade de vida, leva a dor crônica, perda de mobilidade, dependência funcional. Sendo assim, o ideal seria a prevenção e acesso a tratamentos para minimizar esses efeitos. De acordo com Nader Salari, a prevalência da osteoporose em mulheres no mundo foi relatada como 23,1%, enquanto a prevalência em homens foi de 11,7%. Já no Brasil, 8% das mulheres de 45 a 54 anos, 19,2% de 55 a 64 e 32,7% de mulheres com mais de 65 anos de idade possuem osteoporose. De acordo com Rima Azizier, a prevalência da osteoporose aumenta com a idade e é praticamente elevada em mulheres na pós-menopausa. Como dá para observar na gráfica, a média entre homens e mulheres é parecida, até que a idade da menopausa é atingida. Com o decorrer da idade, a osteoporose aumenta drasticamente, principalmente nas mulheres. Os principais fatores da etiopatogenia dessa doença são fatores hormonais e o envelhecimento, no quais eles estão interligados. Aqui na imagem ao lado, podemos ver a influência da menopausa na osteoporose e a influência do envelhecimento na osteoporose. O envelhecimento ele está associado a um desequilíbrio no metabolismo ósseo, onde a reabsorção mediada por osteoclastos supera a formação conduzida pelos osteoblastos. E esse processo ele se intensifica após os 40 anos, especialmente em mulheres que estão na fase de menopausa. Bom, na fase de menopausa, as mulheres estarão com a diminuição do estrogênio sérico, o que vai contribuir para a osteoporose. Elas também estarão com um aumento da atividade dos osteoclastos, estarão também com o aumento da expressão do RANQ e do RANQ-L. Já nos fatores de envelhecimento, vai ocorrer uma diminuição da atividade de replicação das células osteoprogenitoras, uma diminuição também da atividade sintética dos osteoblastos e uma diminuição da atividade biológica de fatores de crescimento ligados à matriz. Também vai ter uma redução da atividade física, o que vai contribuir para a osteoporose. Bom, o estilo de vida também é um principal fator para contribuir para o surgimento da osteoporose. Por exemplo, pessoas que são tabagistas, para pessoas que fazem um consumo excessivo de bebidas alcoólicas, pessoas que são sedentárias, aquelas que têm uma dieta inadequada, tudo isso são fatores de risco. Quando ocorre o edentulismo, a ausência do estímulo mecânico vai acelerar uma perda óssea alveolar, algo que vai contribuir para a osteoporose. Fatores nutricionais também são muito importantes. Por exemplo, baixa ingestão de cálcio e vitamina D agravam a perda óssea. Dito isso, precisamos conhecer mais sobre a osteoporose e como podemos identificá-la para fazer um diagnóstico diferencial da doença. Primeiro, podemos falar sobre o parâmetro básico que a medicina usa para o diagnóstico de osteoporose. Eles medem a densidade mineral óssea, o DMO. Apesar dele não ser tão bom, por exemplo, quanto as leituras de pressão arterial para prever um AVC, o valor dele pode ser melhorado com outros fatores, como os índices bioquímicos de reabsorção óssea e os fatores de risco clínico. Ele serve como um limite, um ponto de corte que abrange a maioria dos pacientes com futuras fraturas osteoporóticas. Assim, podemos começar falando do padrão ouro de diagnóstico da osteoporose, que é o DXA, que avalia o conteúdo mineral de todo o esqueleto e de locais específicos, incluindo aqueles mais vulneráveis à fratura. Essa quantidade mineral é escaneada e dividida pela área medida. Um dos únicos problemas é que o scanner usa de uma imagem bidimensional em vez de uma densidade volumétrica real do osso, causando problemas porque a relação área-volume não é linear. Apesar disso, a precisão dele em áreas como no quadril ultrapassa 90%. Em relação a técnicas relacionadas ao complexo maxilomandibular, podemos falar de exames radiográficos e de tomografia. A osteoporose pode ser observada em radiografia simples, mas se tem baixa sensibilidade. A fratura vertebral subclínica é um forte fator para fraturas subsequentes, por exemplo.
Além disso, um estudo de 2011 foi capaz de avaliar a medida de trabeculação de um raio-x periapical de premolares. Em relação à tomografia, a análise de área cortical do osso mandibular na imagem de cone foi capaz de sugerir diferentes densidades ósseas em pacientes com osteoporose. Em relação à histopatologia, revelou diferentes alterações de intensidade nos componentes orgânicos e vasculares do osso mandibular. Um estudo confirmou que pacientes diagnosticados pelo DXA com osteoporose no colo de fêmur têm alterações histopatológicas no osso mandibular. As radiografias panorâmicas podem revelar alterações mandibulares relacionadas à osteoporose que podem ser avaliadas por meio de índices radiomorfométricos. Pacientes com osteoporose são mais propensos a apresentar erosões e espessura reduzida da cortical inferior da mandíbula. Os índices que apresentam maior capacidade de predizer baixa densidade mineral óssea e de osteoporose são o mandibular cortical e o índice visual modificado. O MCI, promosto por Clement, é um sistema de classificação em C1, em que a margem da cortical está clara e nítida em ambos os lados. C2, a superfície endosteal apresenta defeitos semilunares, ou seja, reabsorções lacunares, ou a superfície apresenta resíduos de cortical. E C3, a camada cortical está extremamente porosa. No índice visual modificado proposto por Leite, é um índice simples, visual, em que classifica a cortical mandibular em normal, intermediária e fina. A forma mais comum de extração de amostra para análise laboratorial na osteoporose é a biópsia óssea. Na amostra coletada, podem ser utilizadas as técnicas HE e a de tetraciclina mais calceína, onde a última é muito utilizada para medir o nível de mineralização óssea ativa, onde a distância entre as duas linhas indica o nível de mineralização em determinado tempo. Uma das principais características da osteoporose é seu efeito sobre a densidade trabecular dos ossos, sendo aparente tanto macro quanto microscopicamente, o que faz deste um dos seus efeitos mais evidentes e prejudiciais. Quanto à matriz extracelular, as fibras colágenas tipo 1 da matriz orgânica se tornam quebradiças e enfraquecidas na osteoporose, enquanto a inorgânica se encontra desmineralizada. Neste gráfico é mostrada a correlação entre desmineralização da matriz e microdureza óssea em pacientes osteoporóticos, sendo que, quanto menor a mineralização, menor a microdureza. Os bisfosfonatos são os medicamentos de primeira escolha para o tratamento e prevenção de fraturas na osteoporose por serem seguros e eficazes. A principal ação deste medicamento é osteoclástica. Em baixas concentrações, a medicação diminui a capacidade dos osteoclastos de reabsorver e degradar a matriz óssea, enquanto elevadas concentrações locais induzem a apoptose dos osteoclastos. Desse modo, os bisfosfonatos são concentrados seletivamente dentro das áreas de reparo e remodelamento ósseo, com efeitos potenciais ao longo da vida do paciente. A potencial complicação que precisa ser prevenida é a osteonecrose, uma condição rara, definida como exposição óssea na mandíbula ou maxila, que persiste por mais de 8 semanas em um paciente que previamente recebeu ou está sob tratamento com um bisfosfonato. O cirurgião dentista precisa estar atento para reconhecer os fatores de risco clínicos para a osteoporose em seus pacientes e observar as alterações radiográficas, tais como o afilamento e a porosidade da borda inferior da mandíbula. A abordagem clínica é fundamental, pois os dentistas precisam revisar o histórico de medicamentos, método de administração, duração, dosagens e consultar o médico do paciente, tendo em vista o tratamento periodontal. Os pacientes devem ser orientados sobre os riscos e possíveis efeitos dos bisfosfonatos e sobre os desfechos do tratamento odontológico. Também devem ser orientados que a osteoporose não tem cura até o momento, mas existem formas de prevenção da piora, como por exemplo através de mudanças de hábitos alimentares com a ingestão do cálcio e abandono de hábitos deletérios. Vários exames complementares podem ajudar no diagnóstico da osteoporose e, dentre elas, a mais utilizada é a radiografia panorâmica, pois é de fácil acesso ao paciente e ao dentista e o trabeculado ósseo é facilmente visualizado nessas radiografias. Por fim, é muito importante que haja cuidado com outros tratamentos odontológicos paralelos. Para os pacientes com osteoporose, todos os procedimentos restauradores, protéticos, endodônticos, convencionais e periodontais de rotina podem ser realizados, caso seja necessário. Embora o tratamento ortodôntico não seja contraindicado, seu progresso deve ser acompanhado. O tratamento pode prosseguir se o movimento dentário estiver ocorrendo previsivelmente com forças normais. Mas técnicas ortodônticas invasivas, casos de extração e ancoragem de mini-implantes devem ser evitadas se possível. Dessa forma, é essencial que os profissionais de saúde bucal estejam atentos aos sinais dessa condição e considerem estratégias preventivas e terapêuticas específicas, como acompanhamento multidisciplinar e avaliação criteriosa em tratamentos odontológicos, especialmente os invasivos.
O manejo adequado da osteoporose no complexo maxilomandibular é crucial para garantir a qualidade de vida e preservar a função mastigatória e estética desses pacientes. Aqui estão as nossas referências e obrigado pela atenção.